Ai, ai. Ué, vocês estão aí ainda? Tem conferência hoje de manhã? Mas eu não fui embora. Sim, gente querida, eu fui embora, mas hoje eu tô aqui com vocês. O ECC vai inaugurar uma nova modalidade hoje, pela primeira vez, uma videoconferência. Infelizmente eu não pude estar aí com vocês nessa manhã. Eu estou falando direto daqui de Ribeirão Preto. Não é ao vivo, enganei de novo, mas pela graça do Senhor Jesus, nós vamos poder conversar hoje de manhã sobre um outro assunto. Eu quero, antes de tudo, tirar um pouco da ansiedade do seu coração. Videoconferência é um negócio um pouco estranho, parece que eu estou longe de vocês. Mas eu não estou não, eu estou aí, Deus vai usar da mesma maneira. Então vamos fazer o seguinte, quando eu falar uma coisa aqui que merecer aplauso, você aplaude. Se eu falar uma coisa engraçada aqui, você pode rir. Se eu pedir um amém, ou você sentir vontade de dar um amém, você dá um amém. No começo a gente estranha, mas daqui uns 3, 4 minutos, até um pouco a mais, você vai sentir que eu tô aí do seu lado, tá bom? Então se concentra, nós vamos ter ainda alguns vídeos engraçados no meio da palavra, vai ser tudo como se eu estivesse aí. E eu quero agradecer a Deus e a equipe do ECC a oportunidade de eu poder servi-los mesmo à distância. Então vamos fazer o treino. Então para a equipe que já me ajudou a chegar até vocês até aqui agora, uma salva de palmas para essa gente bonita que está trabalhando sem parar. Bom. E pra gente poder seguir junto, dá um beijinho aí no seu cônjuge, na sua esposa, no seu esposo. Quero ouvir o som de beijos. Um beijinho gostoso, estalado, carinhoso, afetivo, para você semear nessa manhã a graça e a bondade uns com os outros. Tá joia? E para eu poder sentar no meu sofá, para a gente conversar e eu dizer o tema dessa manhã, eu quero ouvir bem forte um amém. Não chegou em Ribeirão não, mais forte. E mais um para eu esquentar o meu motor de manhã. Amém? Deus abençoe. Te abençoe muito. Então seja bem-vindo aqui em casa, é uma casa muito humilde, um apartamento muito simples. Eu vou sentar aqui com vocês e enquanto isso eu vou pedir para alguém na nossa plateia ou alguém da nossa equipe orar por vocês nessa manhã, orar por mim, orar para que essa mensagem chegue ao seu coração. Fecha seus olhos. Uma oração de alguém aqui, por gentileza. Particularmente, eu só me tornei pai aos 35 anos, mas mesmo antes disso, eu já palestrava, pregava, ensinava sobre a relação de pais e filhos. Não porque eu fosse pai, mas porque eu era um filho. E eu posso dizer que eu não era um bom filho. Logicamente, um dia eu fui questionado. Mas, Oswaldo, você pode dar palestras para o relacionamento pais e filhos? E eu respondi para a pessoa que me questionou, veja bem, eu sei como um filho ruim pensa. E eu sei como um filho poderia ter uma outra visão de pais. E eu estava naquele dia ensinando exatamente de que pais poderiam dar uma nova visão de quem eles são para os seus filhos. E isso já tem mais de 20 anos. Quando, particularmente, eu sou convidado para falar em escolas, diretores de escolas às vezes me dizem que os pais dos alunos que precisam não vão à reunião. Vão os filhos dos pais que não precisam ir, mas vão. Mas quando eles conseguem reunir esses pais, eu gosto de dizer para eles, olha, se você acha que é difícil estar na escola uma vez a cada 2 meses, quem sabe, para pensar 50, 1 hora, 2 horas por causa do seu filho, você vai ver que visitá-lo no presídio é muito pior, porque exige mais do que algumas horas. Então, quem não quer ir na escola, acaba indo para o presídio. Eu digo isso porque a educação e o relacionamento dos nossos filhos conosco está diretamente comprometido naquilo e, de fato, quem nós somos para os nossos filhos. Qual é a visão que os nossos filhos têm de nós? E precisamos nos importar com eles, até mesmo para que o nosso casamento ande em saúde, em qualidade, em maturidade emocional. Vamos assistir um vídeo do depoimento de uma mãe que infelizmente narra o que aconteceu na relação dela com o seu filho. Queridos, apesar deste triste depoimento,
Eu quero convidar você nessa manhã a mudar a sua visão a respeito dos seus filhos. Até porque a visão secular a respeito de filhos, hoje em dia, é uma visão extremamente problemática. Estou colocando aqui para vocês as capas de algumas revistas de anos atrás, talvez décadas, onde já se via filhos como tiranos. Gente que não sabe educar e se relacionar com seus filhos, tende a ver filhos como uma coisa ruim. Também a nossa presente sociedade vê os nossos filhos de uma maneira muito incapaz. Incapaz de receber disciplina, incapaz de receber limites, incapaz de receber uma frustração. Por isso, às vezes, que ele mesmo, o filho, a filha, se torna um tirano. Porque nós não treinamos nossos filhos para um sofrimento mínimo. Mesmo existindo a lei da palmada, a palavra de Deus diz que a criança não pode ficar sem disciplina. Sabem, eu estava vendo outro dia alguns posts de uma rede social, algumas postagens, e nesses momentos de efervescência política, grupos pró-aborto chegam a dizer, sem dúvida nenhuma, que as crianças se tornam um peso tão grande que suas futuras mamães deveriam ter o direito de abortar, como se abortar fosse uma necessidade. Olha esta imagem. Mas isso não é o que a Bíblia diz a respeito de filhos. Por mais difícil, por mais delicada que tenha sido a sua relação com seus filhos, eu quero, antes de tudo, dizer para você que a Bíblia coloca uma outra visão a respeito. E a visão, antes de tudo, é de que filhos são bênçãos. Veja o que diz o Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor e uma recompensa que o Senhor nos dá. Filho, antes de tudo, é bênção. Eu tenho aprendido também que filhos são legados. Legados não são apenas heranças presentes, mas heranças de passado que recebemos e de futuro que nós vamos deixar. É muito mais do que algo material. E quando eu olho para o Salmo 127, os versos 4 e 5, diz: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Filhos que são guardados como flechas numa aljava. Ou seja, são aqueles que vão continuar. O guerreiro ele para, mas a flecha vai. Às vezes alguns casais aqui ainda não têm filhos, no sentido biológico ou adotivos, mas tem um sobrinho que educou, tem um discípulo cristão que educou, que é como um filho. E os filhos fazem isso. Na nossa velhice eles nos protegem, mas não apenas protegem no sentido físico, o texto está falando que nós não seremos envergonhados. A nossa memória, o nosso legado fica na vida deles. E nem os nossos inimigos vão poder pisar naquilo que a nossa história traz por causa que nós aprendemos, pelo fato de que aprendemos a cuidar dos nossos filhos. Tenho aprendido também que filhos são instrumentos didáticos. Sabe quando a mãe da gente dizia assim: a hora que você tiver filho, você vai ver. Você não me escuta, você não aprende, mas a hora que você tiver filho, você vai ver. Pois bem, é o que o Senhor Jesus viveu lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versos 2 e 3. Os seus discípulos estão discutindo sobre quem é o maior no reino dos céus, e aí Jesus então coloca uma criança no meio deles, filho de alguém que estava por ali, talvez perdido dos seus pais. E Jesus então coloca aquela criança no meio dos discípulos, e Jesus fala: olha, se vocês não se tornarem como uma criança, se vocês não aprenderem a serem como este filho, como essa criança, como esse pequeno, como esse ser que está aberto a aprender de vocês, vocês não são dignos do reino de Deus. Porque aquilo que a gente não aprendeu com os pais, a vida nos empurra para aprender com os nossos filhos. E aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, a gente tem a missão de passar para os nossos filhos. Se a gente aprendeu com os nossos pais a humildade, agora a gente tem que ensinar a humildade para os filhos, é uma missão de vida. Se a gente aprendeu a generosidade com os nossos pais, a gente tem a missão de passar. Se a gente aprendeu a fé, a ética, valores inegociáveis,
chegou a hora, e a gente tem a missão como pai de passar isso para os nossos filhos. Sabe por quê? Porque os nossos filhos são um pouco da nossa continuidade. Eu vou passar um vídeo para vocês que eu quero que você esqueça a marca da lanchonete. Lá, ela só vai aparecer lá no final. Mas olha que coisa especial. É aquilo que a gente viveu há 15, 20 anos atrás. E que sem a gente imaginar, a gente está passando para o futuro dos nossos filhos. Pode fazer uma hora que o vídeo acabar, de tão doce que ele é. Que lindinho, não? Aquilo que, sem imaginar, era importante para a gente lá atrás, fazia parte de quem nós éramos, na juventude, na adolescência, passa para os nossos filhos. Os nossos filhos recebem isso, conscientemente ou não. Gente, está muito calor aqui, eu peço licença de vocês, tirar o blazer. Ribeirão está quente hoje de manhã. Então perceba que existem 3 áreas específicas que são responsabilidade dos pais, nós pais, para com os nossos filhos. 3 responsabilidades paternais intransferíveis. Não é responsabilidade do Estado, do governo, da escola, de ninguém. Dos avós, de ninguém. É nossa. E essas responsabilidades são amar, instruir e disciplinar. Provérbios capítulo 29, verso 15 diz: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Você já deve ter visto uma criança no supermercado que deu um show, que deu um espetáculo. A criança não passa vergonha. Quem passa vergonha, infelizmente, são os pais, que estão... E uma criança sem disciplina, o princípio bíblico vai apontar que ou essa criança não é amada, ou essa criança não recebe o amor que necessita, ou ela não tem paz, é uma criança bastarda. Porque lá em Provérbios, capítulo 3, verso 12, diz que o Senhor, o próprio Deus, disciplina o filho a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja bem. Porque todos os nossos filhos, mais hora menos horas, precisam de limites, precisam ser enquadrados. Se eles forem para a direita, eles caem no buraco. Se eles forem para a esquerda, eles caem em outro. Então você dá a régua, os parâmetros, o norte da vida. Filhos que não são disciplinados, e aqui disciplinado eu não estou pensando simplesmente em disciplina física, não. Em disciplina mental, disciplina em relação ao tempo, disciplina em relação à energia. Aquilo que a gente falou ontem de saber investir no matrimônio, na relação conjugal, marido-mulher, a gente precisa também crescer para investir nos nossos filhos. Isso é daí que sai o início do processo da disciplina. Hebreus, capítulo 12, verso 8 e 9 dizem: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Olha que coisa interessante. A Bíblia falando que pais precisam investir nos filhos, dando parâmetros, e corrigir os filhos se esses parâmetros não forem bem percebidos por eles. Então, disciplina é feita no primeiro momento de investimento e num segundo momento de avaliação. Quando esse menino sai do rumo da disciplina, ele precisa ser corrigido na sua avaliação. Por isso, pais, não tenham pressa em querer receber o amor do seu filho de volta. Demora, e demora muito, até que aquela disciplina seja internalizada por ele, até que os parâmetros que você está passando, o investimento que você está fazendo, seja por ele de coração, de cabeça, extremamente absorvido. Mas nem por isso você vai deixar ele a esmo, perdendo o seu rumo, perdendo a sua direção. Às vezes pais me questionam: Oswaldo, eu deveria deixá-lo escolher a sua própria fé, a sua própria espiritualidade? Não, porque ele vai ficar sem escolher. Ele vai ser um refém do que esse mundo oferecer para ele, das religiões e das espiritualidades mais bíblicas e de bom senso, até uma série de coisas esquisitas que têm aparecido por aí, que tem transformado crianças em verdadeiros bruxos, em verdadeiros reféns de sofismas e ideias malignas. Então, a criança que em casa não é instruída
e não é disciplinada, não passa por uma avaliação, não recebe uma correção, ela não pode ela não pode crescer de uma maneira estável, ela sempre vai ser uma esponja que aquilo que passarem para ela, ela absorve. Aí algum pai também vai me questionar, mas é tão difícil disciplinar, meu filho não gosta. Quem é que gosta? Quem é que gosta de disciplina? Hebreus capítulo 12, verso 11 também vai nos dizer: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, essa disciplina produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. O texto bíblico é muito claro. Ninguém gosta, mais tarde, porém, é que vai trazer a justiça e a paz. Isso se o filho exercitar os princípios que o levaram a ser disciplinados. Efésios capítulo 6, coisa do Novo Testamento, gente, vai dizer ainda mais claramente: criem os seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Por quê? Porque sempre vai aparecer gente dando conselho. Os conselhos mais estranhos, mais doidos. Na internet você acha um monte. Pai que sai para beber com o filho, para ser mais amigo do filho. Você não vai encontrar esse parâmetro na palavra do Senhor. Mãe que vai vestir a mesma roupa que a filha para tentar ser mais amiga da filha. Vai, às vezes, infelizmente, passar por ridículo. Mas tudo que não vai conseguir ser é alguém que lá no futuro vai colher, como diz o texto de Hebreus, paz e justiça. Mas acima de tudo, meus queridos, olhem o que eu vou dizer. Se você não guardar mais nada nessa manhã, fique com isso, por gentileza. Mas acima de tudo, a maior disciplina que vai lacrar a alma e o coração dos seus filhos num bom caminho é e serão os exemplos de vocês, pais. Eu digo isso com muito respeito, com muito carinho, porque mesmo tendo um pai extremamente em luta com a espiritualidade, com a fé, com o coração, com as suas questões emocionais mais íntimas, com seu alcoolismo, meu pai nunca deixou de ser um exemplo de um homem trabalhador. Era um homem violento, era um homem às vezes insensato, muitas vezes cabeça dura, mas um homem ao mesmo tempo às vezes muito generoso com os seus vizinhos, com os seus amigos, quando ele sabia da necessidade de alguém. E os filhos vão tirar, então, uma média daquilo que os nossos exemplos trazem. Na infância, nossos filhos são sempre receptivos, eles estão abertos, eles são uma folha em branco para os nossos exemplos. Por isso que nós precisamos, nos primeiros anos de vida, quando alguém diz assim, mas a criança não entende, cuidado que entende. E eles repetem as coisas que nós nem imaginamos. Não adianta você questionar sua criança, com quem você está aprendendo? Um dia você vai ouvir, com você papai, com você mamãe. Eu digo que quando eles chegam na fase da adolescência e da juventude, muitas vezes eles vão testar os nossos exemplos. Se tudo aquilo que nós dissemos e dissemos no passado para eles, na infância, vai ter sentido, vai ser real. Eles vão, às vezes, escolher o caminho contrário do que nós dizemos, exatamente para comprovar a teoria que nós passamos para eles. Esses são os nossos adolescentes e até um pouco os nossos jovens. Você fala uma coisa, ensina numa coisa, quando chega nessa fase ele faz o contrário, não é porque muitas vezes você ensinou errado, mas porque ele quer testar o que você ensinou. Então, se você não estiver tendo a coerência de seguir o mesmo modelo de vida, de valores, aí que ele vai ver que o seu modelo estava errado mesmo. Se você dizia para o seu filho, olha, nós não podemos erguer a voz em casa numa discussão, e agora na adolescência ele faz de tudo para testar você, para ver se você não ergue a voz, o maior ensino que você vai deixar é o seu exemplo. Eu disse para vocês que meu pai bateu muito em mim, havia muita violência doméstica em casa, mas eu também me lembro da primeira vez, no começo da minha juventude, que o meu pai, em sã consciência, disse, cansei de bater, não vou mais bater em você. Agora eu vou conversar, e se você não me ouvir, o azar vai ser seu. Gente do céu, e gente que vai para o céu. Eu pedi dentro de mim que meu pai tivesse me dado umas 3 surras. Porque aquelas palavras duras, nunca mais eu esqueci. As pancadas e as marcas foram embora, mas as palavras não. Às vezes elas ecoam até hoje.
E quando os filhos chegam na vida adulta, o exemplo dos pais ainda é referência. Os exemplos dos pais são referências, mesmo para aqueles filhos que às vezes se desviaram de algumas coisas e a memória traz ao coração deles a lembrança boa e positiva de que seus pais não fariam assim, não agiriam assim, e aí então esses filhos ganham uma nova atitude e vê que mesmo às vezes desencaminhados, é possível voltar para o caminho dos seus pais. Porque aquilo que crianças veem, crianças, jovens e adultos, lá na frente fazem e reproduzem. Olha esse vídeo para você não achar que é exagero do Oswaldinho. Viu que não é exagero meu? Felizmente você está aqui hoje de manhã para repensar os seus modelos e os seus exemplos. A história humana registra que certa vez uma mãe foi até Gandhi, o grande pacifista da Índia, e era um conselheiro da sua nação, e aquela mulher disse a Gandhi: Gandhi, por gentileza, me ajude, meu filho, minha criança come muito açúcar. Você pode dizer para ele parar de comer açúcar? E o Gandhi, com uma sensatez e uma sabedoria incrível, virou para aquela mãe e disse: por favor, traga seu filho aqui semana que vem. Eu vou conversar com esse menino semana que vem. E aquela mulher traz a criança, dos seus 5, 6 anos, e quando o Gandhi então fica de frente para o menino, ele se abaixa, olha para o menino e fala: criança, coma menos açúcar. Se possível, pare de comer açúcar. O açúcar vai estragar os seus dentes, não faz bem à sua saúde. Pare de comer açúcar. E deu um abraço da criança e despediu. A mãe ficou indignada, porque falou: Gandhi, eu pensei que você ia dizer uma célebre frase, eu pensei que você ia trazer uma profundidade. Por que você não disse isso para o meu filho semana passada? E o Gandhi disse: olha, minha senhora, infelizmente, semana passada eu também comia muito açúcar. E eu precisava parar de comer tanto açúcar. E eu só podia dizer para o seu filho parar depois que eu também parasse. Que sabedoria, não é verdade? Das coisas mais simples, as coisas mais profundas. Nossos filhos, não importa a idade, olham para nós e querem ver um espelho. Olham para nós, estão de antena, de Wi-Fi ligado para receber aquilo que de fato nós estamos dizendo. E, meu querido, não adianta você dizer: ah, mas meu pai não era assim comigo, minha mãe não era assim comigo, meus pais erraram muito comigo. Eu também. Mas é porque exatamente os nossos pais erraram conosco que nós precisamos aprender. Meu pai era um caboclo da roça, meu avô era um homem, filho de escravos. O nível de afetividade, de atenção, de carinho para a filha era mínimo. Mas isso não me dá o direito de errar, porque meu pai errou comigo. Nós precisamos aprender a ter o equilíbrio, domínio próprio. Meu pai nunca me pediu desculpas, mas isso não significa que eu não tenha que aprender em Cristo Jesus a pedir desculpa para minha filha quando eu erro. Pedir desculpa para minha esposa, para os meus colegas de trabalho. Ninguém, como dissemos ontem, é Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, de jeito nenhum. É por isso que Deus coloca filhos na nossa vida, para que nós sejamos gente que tem uma segunda chance de não cometer os mesmos erros que os nossos pais. Bendito seja o Senhor pela vida dos nossos filhos. Eu queria repartir com vocês, hoje de manhã, os tipos de relacionamentos pais e filhos que nós precisamos focar e desenvolver e fazer uma avaliação própria, talvez, daquilo que nós estamos falhando. Veja bem, todos nós precisamos de duas coisas: apoiar e controlar os nossos filhos. Apoiar aqui, eu quero dizer que nós precisamos incentivá-los, de torná-los melhores do que nós somos, de ver os pontos positivos e estar sempre ali elogiando, confirmando, comparando com alguém que é uma boa referência, dizendo: filho, é tão bom você ver você no caminho igual o fulano, e não fazer o contrário, né? Deixar de dar apoio e comparando os nossos filhos com pessoas negativas, com gente que eles e a gente não gosta.
Não, trazer sempre um apelido positivo para o nosso filho. Olha aqui o meu gênio, olha aqui a minha princesa, olha aqui o meu campeão, olha aqui o meu futuro Einstein, olha aqui a minha futura grande inventora, meu grande desenhista. Enfim, sempre colocar os nossos filhos e sermos encorajadores. É isso que eu estou chamando hoje de manhã de apoio. Mas também é necessário ser pais que controlem. O próprio Jesus nos dá o exemplo de treinar os seus discípulos, de enviar os seus discípulos, mas depois pedir um feedback, pedir um retorno, fazer uma avaliação, mostrar onde eles podiam ter acertado mais, celebrar as pequenas vitórias, mas continuar empurrando para as grandes. Ah, Oswaldinho, meu filho só tira nota 10. Que bom, mas não deixe o seu filho se acostumar só com 9,5 e 10. Fala, filho, você me desafia a levar você para uma escola ainda mais desafiadora. Filho, eu fico feliz com você, mas não baixe a sua guarda, porque um dia quando você estiver numa universidade federal ou fazendo uma pós-graduação, você vai precisar manter realmente esse foco, essa atenção que você tem hoje. Isso que eu estou chamando de controle. Filho, eu confio em você, mas aqueles seus amigos ali, eu gostaria de conhecê-los melhor. Você é muito amigo deles, mas eu tenho dúvidas que eles sejam seus amigos. Posso ter o telefone deles? Podemos fazer alguma coisa para um dia eu também conhecer a eles e ver que eu estou errado? É isso que eu estou chamando de controle. Não é ser invasivo na vida dos nossos filhos, adolescentes ou jovens, mas ganhar a autoridade de avaliar aquilo que eles estão pensando, fazendo, nas companhias que eles estão indo. Porque, olha que interessante, quando você é um pai que é muito apoiador e também exerce um bom controle, você simplesmente é um pai responsável. O dia que um juiz, que uma autoridade pergunta quem é teu filho, por que teu filho estava lá, você é um pai responsável, que sabe onde ele está, sabe onde ele anda. Eu sempre digo para alguns filhos, adolescentes e jovens, quando eu estou lecionando, quem assina os seus documentos está lá, pais ou responsáveis. Por quê? Porque alguém tem te apoiado e alguém tem que ter o controle de você enquanto jovem, enquanto adolescente. Não é um crime. Crime é ser um pai irresponsável. Eu me lembro da minha querida tia Devanir, que a minha tia de tão responsável. Quando a sua filha mais velha estava na faculdade e a minha tia não pôde ter a educação acadêmica muito avançada, mas era uma mulher muito crente, muito fiel a Deus, e a minha tia queria estudar mais, queria fazer uma faculdade, para poder ajudar e também responder as questões da minha prima, que ela não se via capaz de responder. Isso é responsabilidade, ir até onde os nossos filhos estão e entender as suas lutas e os seus conflitos e ser parceiro deles nisso. Porém, pais que são muito apoiadores, mas têm um pequeno nível de controle, eles acabam sendo permissivos, porque eles querem que os seus filhos sejam uns heróizinhos. Olha essa charge aí. Eles acham que os professores estão errados, que o mundo está contra seus filhos, quando às vezes eles mesmos se tornaram permissivos. Querem que seus filhos façam tudo, sem a mínima responsabilidade, porque os pais não controlam, não avaliam, não colocam cerca para os seus filhos, e aí os seus filhos viram manipuladores, infelizmente. A outra categoria de pais que não apoiam seus filhos, que não são encorajadores, que não incentivam. Pais que não apoiam e são muito controladores, infelizmente se tornam pais autoritários. É aquele tipo de pai que diz, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Porque eu tenho uma regra para mim, eu tenho uma lei para mim, mas eu não olho para você, não controlo você, não quero saber o que você faz, não ando com você, não me torno responsável por você, só quero mandar em você. Isso é extremamente negativo. Isso é um desserviço à educação do seu filho. Isso é pedir para o seu filho romper todo o laço afetivo, emocional, psicológico com você, com a sua família. Também temos o caso dos pais que não apoiam e também não controlam nada. Ao contrário dos pais responsáveis, eles são os pais negligentes. Não olham para o desenvolvimento sexual das suas filhas, dos seus filhos. Eu vou deixar uma outra charge aqui daqui a pouco para você perceber que tipo de filhos e filhas estamos desenhando para o futuro. Filhos que às vezes não vão nem nos visitar no asilo,
nem muitas vezes estarem carregando a alça do nosso caixão. E a culpa não é deles, é nossa. Porque nós, no fundo, nós negligenciamos tanto o apoio quanto o incentivo. Eu quero pensar com você que nós temos oportunidade, enquanto pais, de encher a vida dos nossos filhos. Pensa no seu filho, na sua criança, no seu jovem, no seu adolescente, como uma minhoquinha de 5 fases, de 5 repartições. E dentro de cada repartição tem um potinho. Nós precisamos encher 4 potinhos dos nossos filhos praticamente todo dia, meus queridos. Tem um potinho da atenção, de ver o que está se passando, quais as alterações químicas, emocionais, sentimentais, principalmente na pré-adolescência, adolescência, começo de juventude, acadêmicas, o que a mente deles estão pensando no mundo que tanto mexe com a cabecinha deles. Então nós precisamos dar atenção, eles precisam ver que nós estamos olhando para eles, sorrindo, mandando beijo, aquele beliscão macio de apertar. Isso é atenção para os nossos filhos, que nós precisamos dar isso todo dia. O segundo estágio, a segunda camada do potinho, da minhoquinha, é disciplina. É aquela qualidade de avaliação, de correção, de chamar a atenção, de mostrar que o impulso da maldade, que às vezes já está no coração deles, está crescendo, mostrar para eles que eles precisam, como um atleta, estar olhando algumas tarefas diárias, para que a responsabilidade e a maturidade os alcance. Nós precisamos trazer para eles o ensino, a instrução. Às vezes os filhos falam: pai, você já disse. Sim, meu filho, mas nós precisamos repetir. O próprio Evangelho repete 4 vezes a história do Senhor Jesus, porque a gente precisa repetir, dar instrução, lembrar. Nem que a instrução seja: filho, ame ao Senhor. O texto de Deuteronômio diz que a gente tinha que inculcar isso na cabeça deles, escrever nos umbrais, escrever na porta, colocar em tudo quanto é lado, para que isso entrasse na cabeça dos nossos filhos. Isso é ensinar todo dia. Você não precisa dizer todo dia a mesma coisa. Você pode dar o mesmo princípio ensinando por caminhos diferentes. Criatividade na instrução e amor. Todo dia nossos filhos precisam encher o potinho, a fase, o estágio, o compartimento do amor, com abraço, com beijos. Eu penso que na parábola do filho pródigo, aquele rapaz volta para casa, porque todo dia seu pai queria amá-lo, e o pai o vê de longe, corre atrás dele, porque a disposição de amá-lo estava lá todo dia. O dia que aquele moço volta para casa, o pai está ali esperando ele, porque todo dia o pai regava aquele cantinho chamado amor, para que os nossos filhos cresçam e sejam e se mantenham como pessoas saudáveis. Não se frustre, porque você muitas vezes diz: mas Oswaldo, eu dei tudo de bom para o meu filho, mas nem por isso meu filho entendeu. Calma, pai, calma, mãe. Enquanto há vida, há esperança. Talvez seu filho não seja perfeito, sua filha nunca vai ser perfeita, seu filho nunca vai ser perfeito. Mas não existe coisa que alegre e que honre mais o coração dos pais do que filhos que no futuro vão nos amar, mas durante a vida se mostram filhos responsáveis. Tanto que o capítulo 22 do livro que o homem mais sábio da terra escreveu, o livro de Provérbios, diz com clareza: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, segundo o foco que você desenvolve para ela. E mesmo com o passar dos anos, mesmo quando essa criança envelhecer, não se desviará deles. Perceba que o texto diz: os objetivos que você tiver é o que a criança vai aprender a ser. Se você quer ensinar a criança a ser alguém temente a Deus, mais do que um religioso, ela vai ser temente a Deus. Senão você só vai ensinar religião para ela. Se você quer ensinar para que a sua criança respeite os mais velhos, se dando ao respeito e você respeitando os mais velhos, ela vai crescer nesses objetivos. Não é simplesmente ensine o caminho e ela vai aprender. Existem muitos caminhos ocultos que, sem querer, os nossos filhos dentro de casa estão aprendendo. Qual é o caminho que você quer ensinar? Qual é os objetivos que você tem para ensinar os seus filhos? Eu gosto de Provérbios 22 porque ele diz: ensina a criança, alguma coisa você está ensinando. Ensina a criança o caminho pela qual ela andar. Ou seja, o caminho que você estiver ensinando é o caminho que ela vai aprender. Sabe por quê?
Porque existe no coraçãozinho dos nossos filhos um espaço. Como é que eu posso te dizer isso, querido? Existe uma parcela, um espaço no coração dessa criança que é intransferivelmente teu. Só o pai, só a mãe que educa e que ensina. Por isso que a gente diz, por isso que o ditado popular diz, né? Pai é quem cria, mãe é quem cria. Só aqueles que andaram do lado, que deram atenção, que deram amor, que deram disciplina, é que ocupam esse lugar no coração. Essa é a pessoa que a criança vai reconhecer como meu pai e minha mãe. E só pais ocupam esse espaço no coração. Por isso eu repito, não tenham pressa de estar com a casa e com o relacionamento dos seus filhos em ordem. Isso é um aprendizado para nós. Esforce-se sim de fazer o seu melhor pelo seu filho, de fazer o melhor pela sua filha, de ser um exemplo de excelência, de temor a Deus, de espiritualidade, de equilíbrio, de afeto, de doçura, de generosidade. Seja o seu melhor potencializado pelo seu filho, para que isso fique no coração dele. E aí ele se lembre de você. Mesmo que aparentemente ele tenha se desviado do caminho, lá no fundo, aquilo que você plantar é de fato aquilo que você vai colher. Ah, Oswaldo, mas eu errei muito na vida. Eu estou começando a trilhar o caminho da espiritualidade, o caminho do Senhor Jesus agora. Ainda dá tempo. Dá tempo de você voltar para casa e dizer, filho, se o seu pai soubesse isso lá atrás, eu não tinha errado. E aí é um momento chave de pedir um perdão, pedir uma desculpa, fazer essa criança, esse jovem, esse adolescente virar a chave. Meu pai, minha mãe fazendo isso? Que incrível, esse Deus é real, eu quero andar com esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer o Deus que mudou a cabeça do meu pai e a cabeça da minha mãe. É isso que vai ficar no coração do seu filho. Quando ele perceber que você soube entrar naquele coração e encher esses compartimentos da alma, da saúde emocional, da saúde do relacionamento pais e filhos. Eu não sei se eu vou ter condição, eu vou tentar. Talvez já esteja até aí, talvez não. Mas existe um humorista da atual rede de stand-up brasileiro, chamado Renato Albani. Se eu não colocar aqui, é porque o texto desse rapaz é um texto bem pesado. É um menino que fala muito palavrão, é um menino que faz apologia à maconha. Eu não indico ele para ninguém. Ele, quando você vê ele agindo em cima do palco, ele é um cara muito engraçado, muito inteligente, muito rápido no seu humor. Ele até não precisava falar as besteiras que ele fala, mas ele tem um humor muito inteligente. Mas ele tem um solo de stand-up chamado Paz. E ele passa uma hora e pouco só falando de uma vida terrível de filho, que ele também era um menino terrível. Toda hora ele fala assim, que o pai dele chamava a atenção dele e falava, Renato. E quando o pai dele falava, Renato, ele já esperava o pior. E quando o Renato Albani lançou, agora no meio desse ano, seu primeiro DVD, no final do seu show, olha o que ele faz. Ele passou uma hora zoando sua mãe, zoando seu pai, usando termos que eu não usaria, mas veja o que ele fez no final do stand-up, do show, do DVD, do seu momento de glória, que deixaria qualquer um de nós, como pais, no bom sentido, invejosos do pai dele. Veja. É bonito ou não é? Um jovem que no seu momento de maior destaque, de maior êxito, de maior sucesso, reconhece os seus pais como base de tudo isso. É o que eu e você queremos. Depois de uma hora zoando, ele mostra de fato o que ele levou dos seus pais. Por isso que eu digo, não tenha pressa de aprender com os seus filhos. Não tenha pressa de amar, de servir, de instruir seus caminhos naquilo que a palavra de Deus ensina, naquilo que o temor de Deus traz aos nossos corações. Às vezes, infelizmente, eu ouço pais dizerem, deixa eu só me ajeitar, às vezes eu ouço pais e mães dizerem assim, não vejo a hora desse menino, não vejo a hora do quê? São nossos filhos para a vida inteira, como uma história de vida, para que o dia que eles saírem de casa, você e eles ainda possam estar juntos.
Eu quero lembrar vocês o que Colossenses 3, capítulo 3, verso 20 e 21, fala da possibilidade de uma relação contínua, pais e filhos, porque ele vai dizer: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Os filhos um dia saem de casa, mas eles têm ainda o temor e o respeito e a honra pelo coração dos pais. Eles às vezes estão velhos, prestes a fazer uma besteira, uma bobeira das grandes. Mas por obediência a pais, eles deixam de quebrar a cara muitas vezes. Por isso a minha pergunta nessa manhã é: ensinar os filhos a nos obedecerem é uma missão nossa. O que eu quero que eles obedeçam de mim, o que eu quero que os meus filhos saibam que é me obedecer, não é ser manipulado pelas minhas emoções, mas algo que acredito que é um valor e quero que eles vivam esse valor enquanto eles estão debaixo das minhas asas, para que a hora que eles não estiverem mais, eles saibam que esse princípio é deles, que isso é um presente de Deus para a história deles. Por isso, hoje de manhã eu tenho que me perguntar: será que eu mostrei isso para os meus filhos? Será que eu fui um exemplo para os meus filhos nesse sentido? Eu posso ainda cobrar, enquanto eles estão debaixo das minhas asas: filho, me obedece, para que esse valor continue entrando em suas almas. Mas haverá um momento em que eu não estarei presente em suas vidas. Mas por tudo aquilo que eu fui de exemplo para eles, eles vão continuar me obedecendo. O texto é claro: pais, não irritem os seus filhos. E aqui irritar não é só tocar aquele rock and roll que você gosta, ou aquele samba que você gosta que seu filho não gosta. Não tem a ver com esse tipo de irritação. Irritação aqui é ser coerente e íntegro. Ser um pai e uma mãe que o que vive dentro de casa vive na rua. Ser um pai e uma mãe, homem e mulher de uma só palavra. Ser um pai e uma mãe que faz aquilo que cobra dos filhos, que também é generoso, que também ora, que também lê a Bíblia, que também leva a Deus a sério, que também respeita os mais velhos. Se tem uma coisa, e é esse sentido bíblico que o apóstolo Paulo está levantando, que irrita os nossos filhos, é quando os pais falam uma coisa e fazem outra. Há um outro tipo de irritação também. É quando a gente não reconhece nem os esforços, nem os limites dos nossos filhos. Porque os nossos filhos não são super. Tem algumas brincadeiras que eles não gostam. E a gente tem que saber parar, porque é o limite dele. Ah, mas eu gosto. Não, não faça isso. Envergonhar seus filhos em público, fazendo uma brincadeira que eles sabem que não é legal. Ter um jeito de falar, um tom de voz, um apelido depreciativo. Isso irrita. Talvez seu filho nunca vai erguer a mão para você. Mas quando você estiver sozinho no hospital, você vai ver e descobrir o quanto você o irritou. Porque você o colocava para baixo, nunca o valorizava, nunca reconhecia os esforços que ele fazia. Talvez o seu filho tenha até um comprometimento cognitivo, ele não seja uma pessoa tão rápida, tão sagaz. Mas se ele é uma criança que luta por isso, para melhorar, é aí que você deixa de irritá-lo. Eu recomendo a vocês as leituras dos livros do Dr. Isami Tiba, as leituras dos livros do Augusto Cury. Nessa relação, pais e filho, ambos são muito bons, são muito ricos de exemplos práticos. Dr. Isami Tiba tem 28 livros. Isami faz falta para a nossa sociedade porque ele aliava o ser psiquiatra e ser educador. E tem um livro dele chamado Quem Ama Educa, que ele fala dessa nossa necessidade de dar tempo de qualidade para os filhos na hora do jantar. Transformar o nosso jantar dia a dia com os filhos num happy hour. Sabe aquele happy hour depois de uma semana de trabalho? Pois bem, a gente poderia fazer isso toda noite lá em casa. Quando os filhos chegarem em casa, combinar com ele, os 10 primeiros minutos são seus, os 20 primeiros minutos são seus. Pra você fazer o que você quiser, a não ser que tenha aprontado alguma coisa na rua. Mas, do contrário, se quiser tomar um banho, se quiser ver um desenho, se quiser jogar um videogame, para que ele chegue em casa e ele fala: puxa, tô no meu canto, que bom é voltar para casa. Mas depois dos 20 minutos, ó, tem uma louça para você lavar, vai pôr ordem no seu quarto, vai acabar a lição.
e deixar esse filho perceber que você não está ali contra ele, que estar em casa é estar num ambiente onde ele pode ser amado, respeitado, onde ele ali vai ser querido e não irritado. Nessa relação pais e filhos, eu quero lembrar vocês que o texto de Malaquias, quando fala da vinda do Senhor Jesus, esse texto é uma promessa, é a última promessa do Velho Testamento. É um texto que diz que ele, o Messias, converteria o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Esse texto mostra que Jesus, como Messias, é o ponto de conexão, independente do estilo de criação, independente da cultura social, independente do lar, da casa onde pais e filhos são criados. Talvez você, como pai e mãe, foi criada numa casa abastada, rica, que depois perdeu tudo, ou foi criado numa casa muito pobre e hoje você conquistou muitas coisas materiais. Então, independente da cultura onde o seu filho foi criado e onde você foi criado, existe essa promessa de que o coração dos pais e dos filhos podem ser convertidos pela pessoa de Jesus, podem ser conectados pela pessoa de Jesus. E nós precisamos entender que Deus olha e Deus leva tão a sério esse relacionamento de pais e filhos, que depois disso, diz o texto bíblico que houve um silêncio. Deus não falou mais. Por 400 anos Deus ficou num silêncio. Porque essa relação é muito séria. A relação dos pais com seus filhos, de um pai com seu filho, de um pai com sua filha, de uma mãe com seu filho, de uma mãe com sua filha. Tão séria que se o ser humano não entender isso, Deus faz silêncio, Deus para de falar. Nós vivemos numa sociedade onde filhos matam pais, e onde pais abandonam bebês recém-nascidos, ou matam ainda dentro do útero. Então, se nós vemos uma sociedade onde Deus não fala como falava no passado, é porque é uma sociedade que rejeita a voz de Jesus. E se existe algo que Jesus Cristo ensinou, foi amar aquele pai, como Jesus ama seu pai. Quando Jesus foi ensinar os seus apóstolos a orar, ele começou dizendo, Pai nosso. Ele divide o seu pai. Em Marcos capítulo 1, seus discípulos o estão procurando, ninguém acha Jesus em lugar nenhum. E ele diz, eu estava. E aí você descobre que ele estava orando, falando com o Pai. Quando ele está na cruz, ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse pai era a sua conexão com o mundo, com a vida. Quando ele está sendo batizado, ele ouve a voz do pai dizendo a ele, este é meu filho amado em quem tenho prazer. Nossos filhos precisam olhar para a vida sabendo que são amados, queridos, e que podem contar conosco do batismo à cruz. Quando nós começamos esta palavra desta manhã, eu entrei pelas portas da minha casa. As portas da minha casa estavam abertas para mim, para minha filha, para minha esposa. A gente precisa deixar as portas dos nossos corações, da nossa vida, aberta para os nossos filhos, escancarada para as nossas filhas. Para que um dia, quando formos velhos, os corações deles também estejam abertos, escancarados para nós. Sabe, queridos, a relação de Jesus com o Pai nos ensina. Era uma relação franca, gostosa, aberta, de um para com o outro, uma relação entregue. Jesus amava seu Pai e Jesus testemunhava do amor do Pai por si, tanto que ele nunca negou o Pai, nunca falhou com o Pai. Quando tentado, venceu todas as lutas, porque o amor do Pai estava norteando seu coração. É esse amor que os nossos filhos precisam desfrutar de nós. Eu já estou encerrando com vocês por aqui nesta manhã. Eu vou pedir agora a ajuda do Klaus ou de alguém da equipe do ECC, que vai ler para vocês o testemunho do Dick, porque esse testemunho precisa ser contado ao vivo. Mas antes eu quero orar para que você tenha, da parte de Deus, uma revalorização pela missão única de ser pai, de ocupar aquele cantinho no coração do seu filho que só você pode ocupar. Que a TV, a sociedade, traficante, a amante, nada e ninguém pode ocupar um espaço no coração do seu filho, da sua filha, que só cabe a vocês, meus queridos, ocuparem.
Talvez você não tenha usado esse espaço com a autoridade, com a doçura, com a sabedoria. Mas o Deus a quem nós servimos quer nessa manhã renovar as suas forças para isso. Deus amado, Deus querido, abençoa essa gente que nessa manhã pode ter no fundo do seu coração uma revalorização por aquilo que significa ser pai e ser mãe. Dá sobre eles a sabedoria, a doçura, a inteligência emocional e criativa para disciplinarem, apoiarem, amarem, servirem e aprenderem com os seus amados filhos. Sejam filhos biológicos ou adotivos. Sejam filhos de criação ou filhos que surgiram de repente, no meio do ministério, no meio do dia a dia da vida. Te louvo também por aqueles que ainda não são pais, mas hoje de manhã o Senhor os está preparando para serem. E não importa quem eles vão abraçar um dia como filhos, mas que quando chegar, eles tenham a autoridade e a bênção que vem do Senhor. Agora prepara eles para ouvirem o testemunho do Dick. E que enquanto ouvirem esse testemunho, eles possam ver aquilo que eles são capazes de também serem e ocuparem um espaço de portas abertas para o coração dos seus filhos amados. Em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. Daqui a pouco a gente se vê, se Deus assim o permitir. Até mais, gente.